Coleção de Aventuras Grandiosas. Frankenstein, Capítulo 1. Sou Victor Frankenstein, membro da ilustre família dos Frankensteins de Genebra. Meu bisavô e meu avô foram políticos importantes na Suíça. Meu pai exerceu cargos políticos com muita integridade até se aposentar. Devido à sua dedicação como político, demorou a se casar, tendo-o feito mais por obra do acaso do que por iniciativa própria. Quando soube que seu amigo Belford, que fora um rico comerciante, havia perdido tudo o que tinha e estava vivendo numa situação de pobreza, meu pai foi procurá-lo. Belford estava muito doente e tinha vergonha da sua condição. Morava no Pardieiro, uma espelunca, onde era cuidado por sua filha, Caroline. Ela trabalhava trançando palha e com os poucos dividendos desse subemprego conseguiu o suficiente para a sobrevivência dos dois. Belfort morreu alguns dias após meu pai tê-lo encontrado. Caroline ficou órfã e teria passado muitas dificuldades se meu pai não a levasse para morar na casa de uns parentes nossos. Caroline havia tido uma ótima educação durante a sua infância rica. Meu pai gostava muito de conversar com ela e os dois acabaram se apaixonando. Tendo casado 2 anos após a morte de Belford, a grande diferença de idade entre eles foi um fator de aproximação. Eles adoravam viajar. Por conta dessas viagens, eu nasci na Itália. Quando eu estava com 5 anos, minha mãe queria muito ter uma filha. Por obra do destino, nessa época ela estava passando por Milão, quando um barraco muito miserável chamou sua atenção. Minha mãe tinha o costume de ajudar os pobres de Genebra, pois conhecia na pele as dificuldades dos menos favorecidos. Por isso ela resolveu que faria uma visita naquela gente humilde quando retornasse à Itália. Alguns meses depois, meu pai e eu fomos a Milão com ela para conhecer seus protegidos. No lar muito singelo, um camponês de meia-idade dividia o pão entre seus 5 filhos. A mãe servia uma sopa que mais parecia uma água suja. Entre as 5 crianças que disputavam um alimento escasso, minha mãe se encantou com uma. Ela parecia ter caído dos céus. Seu nome era Elizabeth Lanzena e era quase 1 ano mais nova do que eu. Seu rosto era angelical, os cabelos loiros, os olhos azuis. Era tão diferente daquela família que se tornava difícil acreditar que ela tivesse laços de sangue com eles. Notando o interesse de Caroline, a camponesa confessou que Elizabeth era filha de um nobre e que sua mãe morrera no parto. Seu pai, então, a entregou para aquela abnegada família, que na época tinha uma boa situação financeira. Por questões políticas, seu pai desapareceu. Ninguém nunca soube se foi preso ou morto. E todos seus bens foram conquistados. Elizabeth ficou na miséria. Devido à insistência de Caroline e vendo no casal Frankenstein a possibilidade de um futuro melhor para Elizabeth, seus pais adotivos consentiram que ela fosse morar em Genebra. Quando minha mãe chegou em casa com Elizabeth, a menina foi apresentada a mim como meu presente. De cara, eu me encantei por ela. Logo, Elizabeth e eu nos tornamos amigos inseparáveis. Éramos como primos, irmãos e depois viramos noivos. Eu jurei protegê-la e tratá-la com carinho e ela jurou me amar para sempre. Durante minha infância, ainda tive o prazer de ver nascer mais 2 irmãos, William e Ernest. Meu amigo Henry Clerval completava a turma do período mais feliz da minha vida, a infância. Tive ótimos momentos nadando no lago perto de casa e tentando entender as forças da natureza. Desde pequeno me interessei pelos mistérios do céu, da terra e da criação. Lia muitos livros e observava bastante o comportamento da lua, a passagem das estações, os animais. Meu amigo Henry era mais interessado nas relações humanas e morais. Talvez por isso nos dessemos tão bem. Elizabeth, com sua presença, conseguia equilibrar nossas diferenças e filtrar apenas as coisas positivas delas. Aos 13 anos, tive acesso aos livros de Cornélio Agripa, um alquimista romano que buscou sem sucesso meios para transformar homens em leões, pedras em ouro e poções para prolongar a vida ininterruptamente. Um dia meu pai me surpreendeu lendo esses textos e ficou abismado.
Esses livros não servem para nada, são bobagens superadas pela ciência. Ah, se eu tivesse dado ouvidos a ele, mas não, meu destino parecia estar traçado. Seu conselho apenas aumentou minha curiosidade sobre aqueles autores que foram a porta de entrada para minha desgraça. Continuei lendo os escritos de filósofos e alquimistas obscuros. Estava fascinado pela busca da pedra filosofal e do elixir da vida. Creio que, não fosse a presença de Elizabeth para dividir meu tempo, já naquela época eu estaria obcecado pelo assunto. Com 15 anos, outro fato importante ocorreu. Fui testemunha de uma medonha tempestade e tive o privilégio de ver um raio atingir um grande carvalho, iluminando a noite e causando uma grande explosão. Na manhã seguinte, fui examinar aquela árvore centenária, mas ela quase havia desaparecido. A descomunal força da natureza a havia transformado em pequenos filamentos de madeira. O fenômeno foi suficiente para fazer com que eu deixasse os estudos ocultistas de lado e voltasse meu intelecto para as leis da eletricidade e da matemática. Hoje penso que aquele raio foi uma intervenção divina, tentando devolver minha vida ao curso certo, nos braços da ciência. Contudo, novos acontecimentos iriam me colocar outra vez na rota da destruição.